Talking about possession in English. Falando sobre posse em inglês. Ou melhor, possessão. Possessão está ligado à posse. Só que nós não vamos falar sobre este tipo de possessão em relação a espíritos, essas coisas. Não. Nós vamos falar a respeito de possess, que é posse, possuir, be the owner of, ser o dono de ou ser a dona de. A primeira forma de falar sobre posse é com o uso do apóstrofo ou apóstrofo mais a letra S. To show possession, para mostrar posse. Of the significa esse apóstrofo ou esse apóstrofo S. Tem esse significado, que no português é o famoso de, do e da. Em relação à regra, se vai usar o apóstrofo ou o apóstrofo S, palavras que não terminam com a letra S, obrigatoriamente você vai colocar o apóstrofo e o S. Agora, se a palavra já termina com a letra S, fica a seu critério, ou seja, você pode colocar somente apóstrofo ou apóstrofo e S. Agora vamos entender melhor sobre isso. The dog's bowl is empty. A vasilha do cachorro está vazia. Esta frase significa o seguinte: The bowl belongs to the dog. A bacia, o pote, pertence ao cachorro. Perceba que aqui eu tenho o substantivo, aqui no caso cachorro, mas poderia ser o nome de uma pessoa, ou seja, um ser que possui algo. E logo em seguida eu coloco o apóstrofo e o S, até porque aqui eu não tenho dogs no plural, é no singular. E em seguida eu coloco o objeto que se possui. Então, a bacia pertence ao cachorro. E aqui na segunda frase eu tenho The bowl of the dog is empty, que seria uma outra forma de dizer a frase acima. Então, esse apóstrofo S, é o mesmo que of the. Então, você pode falar desta forma ou desta forma. Aqui, dog, cachorro. Aí você coloca o apóstrofo e o S, quando eu falo que algo pertence ao cachorro. E dogs, que são cachorros, plural. Aí você pode tanto colocar após o S o apóstrofo ou o apóstrofo e S. Se eu for falar sobre o livro da Maria, o livro que pertence a Maria, eu falo Maria's book. Se eu for falar sobre uma casa que pertence aos irmãos, plural, eu coloco brother's house. Brother's house. Porque brothers já tem a letra S. Então, fica a seu critério só colocar o apóstrofo ou aqui poderia colocar a letra S também. Mais 2 exemplos. Anna's song is beautiful. A música da Ana é bonita. Então, a música pertence a Ana. A segunda frase aqui. Neighbor's boat is yellow. Neighbors significa vizinhos. A palavra está no plural, ó, o S aqui. Então, o barco dos vizinhos, ou seja, o barco pertence aos vizinhos, é amarelo. Se fosse vizinho no singular, que é neighbor, aí você já pode colocar também apóstrofo e o S. Então, o plural tem que ficar antes do apóstrofo. Aqui vamos mais alguns exemplos a respeito de quando estamos falando de mais de um nome.
Anna and John's house is nice. Quando um objeto pertence a mais de uma pessoa, eu coloco o apóstrofo ou apóstrofo S no último nome. Então, aqui eu coloquei um nome e aqui eu coloquei o segundo, e somente no segundo eu coloquei o apóstrofo. Porque isso daqui já me fala que a casa pertence a essas duas pessoas. Eu não tenho que colocar o apóstrofo nos dois nomes, porque vai parecer que eu estou falando que cada um tem a sua própria casa. Então, a casa do John e da Anna é legal, é bonita. Anna's and John's opinions were different. Aqui eu já coloquei o apóstrofo em cada um. Isso significa que as opiniões são individuais. Então, eu falo o seguinte: as opiniões da Anna e do John foram diferentes. Então, perceba que a Anna tem a sua própria opinião, o John também tem a sua própria opinião. Por isso, cada um tem que ter o seu apóstrofo. Como aqueles os nomes não terminam com a letra S, eu coloquei apóstrofo e S. Se fosse um nome que terminasse com a letra S, aí fica a critério da pessoa colocar somente o apóstrofo ou apóstrofo e S. Eu preciso deixar isso bem claro, porque tem muitas pessoas que confundem isso. Aqui eu já tenho Kelly and Adam's dog is brown. É o mesmo exemplo aqui do primeiro. Eu só coloquei o apóstrofo no segundo nome e aqui eu coloco dog is brown, ou seja, o cachorro da Kelly e do Adam é marrom. Eu sei que o cachorro pertence aos dois, porque eu tenho um nome mais um outro nome e somente o último está com apóstrofo. Então, a posse é dos dois. Agora, a próxima frase. Anna and Maria's boyfriend. Anna and Maria's boyfriend. Aí, aqui é o mesmo exemplo daqui e daqui. Ana e Maria dividem o mesmo namorado. Ó, they share the same boyfriend. Elas dividem o mesmo namorado. Por quê? Porque eu só coloquei o apóstrofo, né, no último nome. Eu coloquei nomes e coloquei algo que possuem. Então, o namorado pertence a elas duas. Agora, quando eu coloco cada nome com apóstrofo, e é muito importante que, como eu estou falando de mais de um objeto que se possui ou pessoa, eu tenho que colocar no plural. Então, perceba que aqui, ó, das opiniões, opinions were different. Opiniões foram diferentes, porque eu falo da opinião da Ana mais a opinião do John. Então, aqui é a mesma coisa. Anna's and Maria's boyfriends, ou seja, os namorados da Ana e da Maria. Ou seja, a Ana tem um namorado, seu próprio namorado, e a Maria também tem o seu. Por isso que eu coloquei no plural aqui, boyfriends, com esse S, porque é mais de um, são dois. Então, eu tenho que colocar o apóstrofo em cada nome, porque cada uma tem o seu namorado. Each one has their own boyfriend. Cada uma tem o seu próprio namorado. E quando é um nome, digamos, composto. My brother-in-law's party. A festa do meu cunhado. Brother-in-law, the brother of your husband or wife. Todos os nomes de famílias que terminam com in-law significa que é a família da pessoa com quem você tem um relacionamento. Então, aqui eu estou falando de cunhado. Brother-in-law é cunhado. Então, eu vou colocar o apóstrofo no final do nome. Tá? Aqui, ó. Porque isso daqui é um nome todo, é um nome só. Isso tudo aqui significa cunhado. Uma outra forma de falar sobre posse é com a palavra own, que significa personal ou possess. Então, algo que é pessoal
ou relacionado à posse. Someone or something belongs or relates to the person or thing mentioned. Alguém ou alguma coisa pertence ou tem alguma relação à pessoa ou coisa mencionada. Vamos aos exemplos. He makes his own rules. Ele faz suas próprias regras. Então, aqui eu tenho own rules, próprias regras. Então, as regras são próprias dele. They can't handle their own children. Own children. Eles não conseguem lidar com os próprios filhos. Own children, ou seja, os próprios filhos. They claimed the work as their own. Eles clamaram o trabalho como sendo deles. Ou seja, own work. Ou seja, o trabalho deles. Então, eles estão falando que o trabalho foi feito por eles, pertence a eles. His father owns a restaurant. O pai dele é dono de um restaurante. Então, owns a restaurant, ou seja, é dono de um restaurante. Outra ideia de falar sobre posse é com o verbo have, ou com a junção de have got. Have, possession and experience, ou seja, você vai falar sobre posse e sobre experiência. Have got, possession, posse, only use it in present simple, apenas usado no presente simples, ou seja, essa construção have got é somente para o tempo presente. Então, no past, não passado, no future, não futuro, no continuous, não contínuo, ou seja, algo que está acontecendo, no repeated or habitual states. E estados habituais e repetitivos também não se aplica o have got. Então, vamos aos exemplos aqui. A primeira frase aqui de cada um é mais usada, né? São mais usadas nos Estados Unidos. E aqui na Inglaterra, assim por diante. Primeira frase aqui. I have a new house. Eu tenho uma nova casa. Perceba que have, o verbo have, que é essa ideia de ter, de possuir, e aqui eu digo que eu possuo uma nova casa. Na Inglaterra, pode-se usar essa construção, beleza? Mas vai ser muito comum você ouvir essa construção aqui. I have got a new house. I have got a new house, que é o mesmo significado dessa. Eu tenho uma nova casa. E aqui, que é uma forma informal, muito usada nos Estados Unidos, que é I got a new house, que significa eu tenho uma nova casa. Então, perceba que todas essas frases aqui têm o mesmo significado, de possuir uma nova casa. A questão é o uso. Essa daqui é a que serve para todos os casos. Essa daqui é muito usada na Inglaterra e essa daqui é a forma informal, ou seja, gramaticalmente não é certo, mas é usado muito no inglês falado nos Estados Unidos. Então, I got a new house. Aqui, I have a problem. Eu tenho um problema. I have got a problem. Eu tenho um problema. I got a problem. Eu tenho um problema. I have to go. Eu tenho que ir. I have got to go. Eu tenho que ir. I got to go. Ou, falada de forma rápida, I gotta go. I gotta go. Né? Porque gotta nada mais é do que a junção de got to, que significa eu tenho que ir, eu preciso ir. I haven't, aqui já está na negativa, que é have mais a palavra not. I haven't a minute to spare.
Eu não tenho 1 minuto para gastar. I haven't got a minute to spare. Eu não tenho 1 minuto para gastar. Aqui é a mesma coisa, só acrescentar o got. Então, o got, ele não vai ficar no negativo, mas sim o have. E aqui, por fim, he has headaches often. He has headaches often. Ele tem dores de cabeça constantemente. Perceba que aqui é só o verbo have. Ele está como has porque ele está na terceira pessoa, he. Então, aqui quando eu coloco he, she, he has headaches often. Ele tem dores de cabeça constantemente. Aqui eu tenho o verbo have, é porque aqui ele está conjugado, por isso ele está como has, porque ele faz relação à terceira pessoa, que é he, que significa ele, mas também pode fazer relação a she e it. Aqui eu não posso usar o got. Por quê? Porque eu não posso usar em casos de ações repetitivas ou estados habituais. Perceba que ter dor de cabeça é algo constante. Eu estou falando de um hábito, de ações repetitivas. Então, eu uso somente o verbo have. Aqui é uma tabela com os pronomes em inglês. Aqui eu tenho o pronome que sujeito, objeto, adjetivos possessivos, enfim. Só para você saber, disso aqui não precisa gravar, mas você pode, vez ou outra, voltar nessa tabela. Aqui vamos falar de object pronoun, que é o pronome objeto. Used as a grammatical object. Usado gramaticalmente como objeto. Parts of a sentence. Parte de uma sentença. Então, eu tenho subject, que é chamado de noun phrase, que é a frase nominal, mais, more, predicate, predicado, verb phrase, que é a frase verbal. Então, a frase nominal, que é também o sujeito, e a frase verbal, que é também o predicado. Calma que você já vai entender. Object is part of a verb phrase in a sentence, and it can be a noun, pronoun, or group of words that act as a noun in the verb phrase. Então, objeto é parte de uma frase verbal em uma sentença. E pode ser um nome, um pronome ou um grupo de palavras que tenham ação, que tenham função de nome em uma frase verbal. She read the book. Ela leu o livro. Então, she é a pessoa que praticou a ação. Perceba que é ela que lê. Então, é o sujeito, subject. Read the book. Aqui eu tenho predicate, que é o predicado. Tudo isso aqui é o predicado. E aqui dentro do predicado, eu tenho o verbo read, verb. E aqui, mais especificamente, eu tenho book, que é o objeto, object. It belongs to them. Pertence a eles. It, subject, belongs to them, predicate. Perceba que belongs é o verbo, them, object. Então, aqui eu tenho object pronoun, me, you, him, her, it, us, you, them. Então, aqui eu tenho it belongs to them. Então, aqui them, pronome objeto, está fazendo a função de objeto. Então, quando um pronome tem função de objeto, aí a gente tem um pronome objeto. Para saber os pronomes objetos, aqui eu tenho a lista. Agora vamos falar de possessive adjectives, que são os adjetivos possessivos, e possessive pronouns, que são os pronomes possessivos. Eu coloquei lado a lado porque a construção é parecida. Adjectives describe the qualities or states of being of nouns. Então, adjetivos descrevem as qualidades e os estados de ser dos nomes. Então, o adjetivo, ele dá uma qualidade, uma característica. Então, se eu digo, por exemplo, carro azul,
Uma característica do carro é ser azul. Então, carro é substantivo e azul é o adjetivo. E uma outra característica é followed by something. Então, vai ser seguido de algo. Ou seja, não fica como última palavra da frase. Vai ter alguma coisa em seguida. Então, aqui eu tenho It's her book. It's her book. É o livro dela. Então, perceba que her, possessive adjective, é um adjetivo possessivo que vai fazer referência à palavra que vem em seguida, que é book, que é noun, ou seja, um substantivo. O livro é dela. Uma característica desse livro é ser dela. Então, aqui eu uso possessive adjective. Agora, vamos pular para cá para possessive pronouns para fazer relação. Depois eu volto para cá. Possessive pronouns. Pronouns replace the noun. Então, os pronomes, eles substituem os nomes. Então, em vez de chamar uma pessoa de João, eu posso chamar de ele. Comes at the end of the sentence, not followed by a noun. Então, possessive pronoun, ele vem no final da palavra, da frase, e não é seguido de nenhum outro substantivo. Então, o pronome possessivo, ele vem no final da frase e não vai ter nenhum substantivo depois dele, diferente do adjetivo possessivo. Então, aqui eu tenho it's hers, é dela. Então, hers significa her book. Então, perceba que eu posso substituir o pronome possessivo pelo adjetivo possessivo mais o substantivo que eu faço referência. Então, aqui, it's hers, está subentendido her book, como aqui. Vamos a mais exemplos de possessive adjectives. This is my house. Então, esta é a minha casa. My, possessive adjective, aqui eu tenho um adjetivo possessivo. House, noun, substantivo. Então, perceba que a casa é minha. Eu estou dando uma característica da casa, que é ser minha. Então, my, adjetivo possessivo. Aqui, quando eu já vou para pronome possessivo, this is mine. Isto ou isso é meu. Ou essa ou esse é meu. Então, mine, my house. Então, eu posso falar da casa o seguinte, this is mine. Isso é meu, my house. Então, eu poderia trocar mine, ou seja, o pronome possessivo, essa estrutura aqui, de adjetivo possessivo, mais o substantivo, no caso, o objeto que eu faço referência, que eu possuo. Aqui, os dois exemplos em relação a cada um, para ficar mais claro. This is my pen. Então, esta é a minha caneta. This pen is mine. Esta caneta é minha. Perceba que aqui eu já jogo para o final e o objeto, ou seja, o substantivo que eu possuo, ele vem antes. Então, aqui eu já não tenho substantivo depois, diferente daqui. Então, o adjetivo possessivo, ele vai ter o substantivo depois, a que ele faz referência. Diferente do possessive pronoun, do pronome possessivo, que não vai ter depois. Ele vem no final da construção da frase. Ele não vai ter o objeto que se possui depois dele. Agora, whose e belong to. Então, whose, nós fazemos referência the owner, ao dono. Related to, relacionado a. Aqui eu tenho a frase. Whose car is that? De quem é esse carro? It's Anna's car. É carro da Ana. Mas eu também posso dizer o seguinte. Eu posso usar, por exemplo, um adjetivo possessivo e falar It's her car. É o carro dela. Mas eu também posso usar um possessive pronoun, um pronome possessivo, e simplesmente dizer It's hers.
é dela. Whose team are you on? Em qual time você está? I wonder whose this is. Eu penso de quem é isso. Whose is this bag? De quem é essa bolsa? Whose books are this? De quem são esses livros? Mas eu poderia também usar aqui, ó, those, que dá a ideia de que os livros estão distantes da pessoa que está falando. Those, que significa aqueles ou aquelas. E they, que trata dos livros. Whose book is this? De quem é este ou esse livro? Agora eu uso that quando está distante de mim que estou falando. Então, whose book is that? De quem é aquele livro? E it quando eu não uso demonstrativo. Eu simplesmente falo do livro. O livro é de quem? É como se fosse isso. O livro é de quem? Aqui eu já tenho belong to, também relacionado ao dono, the owner. E aqui eu posso usar com a letra S quando está na terceira pessoa, que é it, he e she. Então, it belongs to, he belongs to, she belongs to. Ou seja, ele pertence, ela pertence. Aqui a frase. Whose car is that? De quem é aquele carro? Aí alguém responde. It belongs to John. Pertence ao John. Então, it faz referência a carro. Aí eu não preciso repetir a palavra carro, que é uma das funções dos pronomes, que é substituir o nome. The horses belong to you. Os cavalos pertencem a você. Perceba que aqui eu estou falando do plural. They, eles ou elas, né? Os cavalos. Então, aqui eu já não coloco S. The baby didn't belong to Joseph. O bebê não pertencia ao Joseph. Who does this belong to? A quem isso pertence? It belongs to me. Pertence a mim. He belongs to her. Ele pertence a ela. Este conteúdo foi útil para você? Então deixe o seu like, o seu comentário e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos voltados ao aprendizado da língua inglesa. Sucesso na sua jornada de aprendizado!